Eu entendi que o pensamento cria a minha realidade. Eu entendi que tudo aquilo que eu decido surge ou não na minha vida. Mas como é que essa dinâmica funciona? E eu sei, porque a primeira vez que eu entrei em contato com essa informação, eu falei assim, tá bom, a gente até pode criar a nossa realidade. Mas será que é 100%? Será que tem coisas que a gente cria e algumas coisas não são o acaso? Ou vamos chamar de Deus aí? Como é que é isso? E eu me lembro que eu tive muito conflito em relação a isso, porque a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu não queria criar as coisas ruins, não faz sentido. Essa foi uma informação que me trouxe, a princípio, um certo desconforto. Porque eu falei, cara, eu não queria criar isso, eu não queria me conectar vibracionalmente com isso, eu não queria. Então, como que essa dinâmica acontece? Quando eu entendi esse conceito, isso me trouxe um empoderamento muito grande e uma responsabilidade maior do que eu gostaria de criar. E assim eu desejo que seja para vocês, porque quando a gente entende como esse processo ele acontece, a gente sai dessa abstração e a gente entende a dinâmica de como esse universo funciona a partir dos nossos pensamentos, daquilo que a gente cria. Isso daqui, que eu desenhei aqui para vocês, é uma representação do que a gente vai chamar de campo unificado. Tá? E o que seria esse campo unificado? A gente pode chamar de universo, de vácuo quântico, de matéria escura. Vocês vão encontrar por vários nomes por aí. Isso aqui é o nosso campo unificado. Então, a gente pode chamar de toda a informação contida no universo. Tudo aquilo que você imaginar na sua mente já está criado. Já existe uma informação. Então, o dinheiro que você quer, se você parar para pensar, ele já está circulando no bolso de alguém. Ele já está por aí. Se você parar para pensar na casa que você gostaria de viver, ela já existe em algum lugar. Na pessoa que você gostaria de relacionar, esta informação, ela está disponível dentro desse campo unificado que a gente vai chamar aqui. E essas ondinhas que eu coloquei representadas aqui dentro, a gente vai chamar de informação. Tudo no universo é medido por energia, frequência e vibração. Dentro desse campo de informação, tudo aquilo que eu desejo viver, tudo aquilo que eu quero para minha vida já existe. Se eu quero um relacionamento, ele já existe. Esta informação já existe. Mas se eu não quero um relacionamento tóxico, difícil, onde eu sou desrespeitada, esta informação também existe aqui. Então vamos pôr um X no relacionamento que você não deseja. Todo o dinheiro que você deseja receber na sua vida, que você vai olhar e falar assim, nossa, se eu tivesse essa quantia de dinheiro, eu estaria bem resolvida. Esta informação, ela já existe no campo. Só que a dívida também. Então, vamos colocar o dinheirinho com o xizinho em cima. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que você vive, deseja ou não deseja, está disponível em termos de informação. O que eles descobriram dentro da física quântica? Que aqui a gente tem o que eu vou chamar de ondas, ou seja, é só uma informação. Eu não vejo. Como as ondas do Wi-Fi, eu não vejo. As ondas do rádio, porém não quer dizer que não exista, tá? O que faz, então, Elis, eu transformar essa informação de onda na minha realidade? O que eles descobriram? Dentro desse experimento da dupla fenda, que é da física quântica, eles descobriram que isso acontece quando existe a interação de uma consciência. Então, quando estava lá fazendo o experimento, tudo era invisível, tudo era em forma de onda. Então, a gente vai chamar de onda aqui do que não é observado. Não tem observador. É um olho isso aqui, tá? E a gente vai chamar de partícula quando tem a interação de um observador. Agora, olha que interessante isso. Como é que eu transformo informação em partícula, ou seja, em algo material na minha vida? Eu preciso observar esta informação. Quando eu observo esta informação, o que acontece? Eu transformo ela de onda para partícula. Ou seja, eu trago ela para a minha realidade. Tudo aquilo que você está vivendo hoje, em algum momento foi observado por você ou segue sendo observado. Foca naquilo que você deseja viver. Por quê? Quando você deseja algo, você está levando a sua consciência de observador para o campo da informação. E aí, o que você faz? Você pesca uma dessa ondinha aqui, ó. A ondinha do dinheiro está aqui. Legal. Entendeu? Agora, se eu falo assim, eu não aguento mais ter dívida, o que eu estou fazendo? Eu também estou pescando essa informação do campo unificado. Se você está vivendo um relacionamento indesejado, você permanece com a sua consciência observando esta informação. Se você está num momento de dívida, você segue observando a dívida. Se você está doente, você segue observando a doença. E aqui, quando eu digo observando, interagindo com a sua consciência. Se eu mantenho os meus olhos voltados para a dívida e eu estou interagindo com a minha consciência para a dívida, fazendo a transformação de informação para realidade,
para corpuscular, para corpo, para massa, para matéria, chega o boleto da dívida lá, o que é que eu faço então? Eu paro de interagir com a dívida e eu volto os meus olhos para o que eu desejo, o que eu quero para minha vida, o que eu desejo viver. Quando eu começo a interagir com aquilo que eu desejo, aquilo que eu não quero mais viver começa a retornar para o campo de informação. A informação da dívida retorna ao estado original. Ela deixa de ser matéria e ela se transforma em informação de novo. Ela se retorna para o estado de onda. Ou seja, ela deixa de ocupar espaço na minha vida. Por que que tem tanta gente que fala assim: Elis, mas eu penso positivo, eu medito, eu faço yoga, eu uso cristais e óleos essenciais, eu faço tudo o que diz a cartilha e as coisas não mudam? Por conta dessa dinâmica. A partir de agora, quando você se pegar olhando e falando assim, meu, eu não aguento mais esse emprego, saiba que você está interagindo com o que você não quer. Por isso que a gente fica tão preso em determinadas situações e não sabe por quê. É lei, gente. Se manifestou na sua vida, não foi o fulano, não foi o ciclano, não foi o cara que XPTO, não foi. Em algum momento foi observado e segue sendo observado por você. Tá, eu vou observar agora o dinheiro. Quanto tempo isso leva para acontecer na minha vida? Pelo amor de Deus. É uma desaceleração o que acontece aqui. Então, isso que eu observei não foi observado por mim uma vez. Foi um pensamento predominante. Minha capacidade de observador, ela não olhou para a dívida uma vez só. Não foi. Comecem a observar na vida de vocês agora, enquanto eu falo isso. Quantas vezes você ouviu que o dinheiro é sujo, que é difícil ganhar dinheiro, que você tem que se esforçar, que você tem que se matar de trabalhar? Talvez lá na sua infância, quando você tinha 3, 4 anos, você já captou essa informação. Caramba, dinheiro igual dificuldade. E você começou a ouvir isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí você foi pro seu primeiro emprego e o cara, o seu chefe lá, o dono do negócio, era um carrasco. E aí você começou a se esforçar feito um maluco. E aí foi criando cada vez mais. Dinheiro é esforço, dinheiro falta. Se eu não me matar de trabalhar, eu vou ser mandado embora e vai me faltar. Você foi observando, interagindo o tempo todo. Então, quanto mais eu penso, quanto mais energia eu coloco, quanto mais devota desses pensamentos eu me torno, mais, o que eu faço? Transformo, faço a transição de estado, de onda para partícula. Homem não presta, homem não presta. Eu ouvi a minha tia contando para minha mãe quando eu estava amamentando ali, eu estava no peito da minha mãe. A minha tia estava contando que meu tio aprontou, fez tal coisa. Aí a minha mãe, quando eu tinha 2 aninhos, estava contando isso pro meu pai. Aí meu pai chegou na roda com os amigos dele e fez uma piada. E eu estava ali, eu ouvi. E aí eu fui crescendo. Aí eu fui conversar com uma amiga um dia que terminou um relacionamento. Ela, amiga, homem não presta. Nossa, olha como eu tô sofrendo. Aí eu chego na minha vida adulta. O que eu faço? Saio pra festinha e eu vou começar a observar os homens da festinha. E porque eu tenho esta crença e esta informação, eu vou interagir com aquele que vai me mostrar que eu estou certa. E aí o que vai acontecer? Eu vou olhar para a vida e falar o seguinte, tá vendo? Eles tinham razão. Para onde está o meu olhar? Para o que eu não quero viver. Ninguém quer viver a dívida, ninguém quer viver um relacionamento abusivo, ninguém quer passar por isso. Só que por não termos consciência, o que a gente faz? A gente não define objetivos. Então a gente segue fazendo escolhas baseadas nessas histórias que a gente ouviu. Nós criamos 100% da nossa realidade. Isso é lei. Ponto. Fato. Se vocês puxarem qualquer história de crianças que passaram por determinados tipos de abuso, de doença, de qualquer outra coisa, esta informação, ela era observada ou pela família, ou pelos envolvidos por alguma situação. E lembra, nos conectamos com aquilo que existe sintonia. A dívida, ela não começa do dia para a noite. Você não abre o olho um dia e fala assim, tô com 200 mil reais de dívida. Meu Deus, não. Ah, mas Elis, e as pessoas que sofrem golpe do nada? Reparem que as situações, elas foram criando uma progressão, ou por uma falta de limite, ou por uma situação que você não observou, ou por um otimismo burro, ou por um excesso de confiança que levou a este estado manifestado. Você não dorme e acorda em depressão. Eu não conheço nenhum caso assim. Você não dorme um dia feliz e no dia seguinte você acorda em depressão profunda. Não é assim que funciona. São pequenas observações que vão acontecendo, vão acontecendo ondas. Você vai recebendo essas informações. A mesma força que você faz pensando na dívida é a mesma força que você vai fazer pensando na abundância. A mesma força, o mesmo direcionamento que você vai fazer enviando informação para o relacionamento incrível que você deseja viver, é o mesmo que você olha e fala assim, ai, Deus me livre. Ai, eu não quero saber. Nossa, fulana, você viu a reportagem do cara que bateu na fulana? É a mesma.
E por não saber disso, a gente cria situações indesejadas. Toda situação indesejada manifestada na nossa vida é por falta de compreensão. Isso aqui precisa estar muito claro dentro da mente de vocês. Porque nós somos condicionados a voltar o nosso olhar para aquilo que a gente não quer. E se eu volto os olhos para o que eu não quero, eu estou interagindo e eu estou trazendo para a minha existência. Se eu falar para vocês aqui agora, maçã, vocês sentem o gosto ou vocês veem a imagem da maçã? A imagem. Se eu falar alegria, vocês sentem a alegria ou vocês visualizam vocês sorrindo? Ou alguém, ou uma situação assim? Vocês entendem? Eu falei de um objeto, de algo físico, e eu falei de uma emoção. Mas como é que a sua mente traz? Como imagem. Tudo aquilo que a gente vive hoje, a gente interagiu em algum momento. A linguagem do cérebro são imagens. Tudo aquilo que fica fixado no campo da nossa mente como imagens, o que eu estou fazendo? Eu estou levando. Lembrem dos olhinhos aqui, ó, com óculos. Eu estou colocando um zoom no campo de informações. Então, eu pesco esta informação e eu trago para a minha realidade. Eu transformo de estado ondulatório para corpuscular. Agora, quando eu paro de interagir, eu faço um movimento contrário. Eu tiro do estado corpuscular e eu retorno para o estado de informação. Você está no carro e você está andando a 20 por hora. Quando você olha para fora, as imagens elas são nítidas a 20 por hora? Você consegue ver o que é uma casa e uma árvore a 20 por hora. E se você acelerar para 80 km por hora? Essa árvore ela já começa a ficar meio borrada. Você já não consegue ter muita nitidez de onde está a árvore e de onde está a casa. E se você andar a 200 por hora? Vamos supor que você está ali na sua Bugatti já, na sua Ferrari, na sua Porsche, andando a 200 por hora, numa rodovia daquelas bem lindas, sabe? Que tem aí por aí no mundo. Você enxerga só uma mancha, ou fica branco. Por quê? Porque se transforma. Aqui é muito acelerado. É um exemplo igual. Eu transformo daquela imagem da árvore e da casa, partícula, e eu retorno para o estado de onda, para o estado de aceleração. É a mesma coisa na nossa vida. Então, a partir de agora, é importante demais observar onde estão os seus olhos. O que você pensa todos os dias? Porque é previsível. Se você tem os mesmos pensamentos e sentimentos de ontem, você concorda que o seu futuro é previsível? Se todos os dias você pensa e sente exatamente a mesma coisa, o medo da dívida, o medo disso, o medo da doença, você concorda que seu dia seguinte vai ser muito parecido com o dia de hoje? Agora, como é que a gente busca, então, criações e manifestações diferentes na nossa vida, se o meu pensamento e o meu sentimento predominante do dia é o mesmo? De ontem, e de ontem, e de ontem. Para que a gente consiga transformar isso, o que a gente precisa fazer? Nos tornar outras pessoas. Criar uma nova mente. Elis, se tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, em algum momento, foi observado ou permanece sendo observado por mim, como é que eu existo? Quem me observa para que eu esteja aqui? Estamos sendo observados por uma inteligência o tempo todo, para que a gente tenha a oportunidade de estar aqui. Porque senão, nada disso seria partícula, seria tudo onda. O universo, ele era matéria não revelada. E o que é que tornou tudo isso físico? Existe um observador. Existe uma consciência maior interagindo com tudo isso que a gente está fazendo aqui. Então, quando te vier o pensamento de eu tô sozinho, ninguém me ama, e ninguém, né, me observa, saiba que existe uma consciência muito maior te observando para que você saia do campo da informação e se torne um observador. É muito maior do que a gente imagina. E eu não poderia chegar aqui de um jeito tão superficial e falar para vocês assim, vamos manifestar uma Ferrari, dinheiro na conta e uma casa bacana, sem antes falar sobre tudo isso. Porque eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas que têm tudo isso e que têm uma vida triste, vazia, porque não compreendeu que fazem parte de algo muito maior. Se eu não me apaixonar pelo meu processo de criação, eu posso até manifestar coisas na minha vida, mas eu sempre vou sentir um vazio. Sempre, porque é uma correspondência. Então, se apaixonem pelo processo de criar. Todos os dias. Todos os dias. Quando vier o desânimo, porque ele vai vir, não vamos ser alienados. Quando vier aquele desânimo, aquela coisa tipo, ai meu Deus, eu não consigo mais. Lembra, existe uma consciência superior te observando e, se você não se apaixonar pelo processo de criar a sua realidade, o seu futuro será previsível. Porque não começou ontem. A sua dívida, o seu corpo bagunçado, mas você tem o poder de decisão de, a partir de agora, desse momento aqui que você tomou consciência da informação, fazer diferente.